estamos retornando ao segundo bloco do nosso programa, Ideias em Debate. Estamos discutindo o setor de saúde em Teresina. Então, apareceram alguns dados, eu imagino que estejam defasados, podem ser dados de anos anteriores, mas a pergunta que eu faço, que eu gostaria de começar com o Sequeira, é o seguinte: realmente nós temos um setor de saúde pujante em Teresina, Sequeira, comparado com outros estados, ou é mais uma ufania, um ufanismo nosso? Como é que você vê isso? Bem, Você conhece outros estados? Dá para comparar bem. Se você pega uma linha de tempo, para qualquer análise, você precisa de um embasamento histórico, né? Então, para a gente compreender essa fama que Teresina desfruta como centro de referência médica no Nordeste, nós temos que buscar a origem disso. A origem disso é o seguinte: Teresina é uma cidade que foi nova, é uma cidade de 1850, 51, 52, por aí. Ou seja, a cidade é a mais nova das capitais do Nordeste. E foi uma cidade que surgiu por decisão do poder central, o Império, então, né? Dom Pedro II decidiu que deveria haver uma capital no Piauí que não fosse Oeiras. Então, Teresina surgiu por uma decisão do poder central e a estruturação da cidade já se fez a partir da capital federal, que na época era o Rio. Então, por exemplo, o primeiro médico que veio para cá foi Antônio José de Arelião, era um médico sanitarista no Rio de Janeiro, um médico de sólida formação, que veio para cá e montou o primeiro núcleo de assistência médica, mas já no enfoque bem de alto nível científico para a época. Os colégios, o Liceu Piauiense foi uma réplica do Colégio Pedro II, que era o melhor colégio do Brasil. Os professores que vieram montar o Colégio Pedro II vieram do Rio de Janeiro. Então, Teresina começou como um polo de saúde e de educação muito mais diferenciado do que, por exemplo, foi uma cidade como Fortaleza. Fortaleza era uma cidade de um grande açougue. Fortaleza era um ponto de abate de gado para exportar carne charque para a Europa. Então, é diferente. São Luís era uma cidade que também tinha uma origem muito mais comercial. Então, Teresina sempre foi, desde a sua origem, uma cidade planejada. Você entra em São Luís, dá dó, aquele caos urbano. Você chega em Teresina, é tudo bem, arruamento perfeito, você tem praça, você tem uma cidade bonita, uma cidade arborizada. Então, não é à toa que, tanto na educação quanto na saúde, nossa cidade tenha se diferenciado, né? Você vê essas provas do Enem, Teresina quase sempre está entre as 10 primeiras, sempre está. Dom Barreto sempre está e vários outros colégios. A saúde também, a assistência médica também, até em função dessa qualidade do ensino privado e também do ensino público. Aqui em Teresina, doutor... Zenon Rocha? Não, ele foi governador do Piauí. Fez a primeira colestectomia do Nordeste depois de Recife. Recife fez a primeira operação de vesícula, então antes que Fortaleza fizesse, que São Luís fizesse, doutor Rocha Furtado, e ele conta no seu livro, muito interessante, ele fazendo na Santa Casa essa primeira cirurgia, e os colegas que não sabiam fazer a cirurgia torcendo lá fora para que o cliente morresse. Isso é muito comum, né? Entre colegas, convencionou a distinção quando surge, ofende e ameaça, né? Então, quando o cara se diferencia, os outros se sentem ameaçados e ofendidos. Teresina, ao contrário das outras capitais, no início, principalmente na década de 50, 60, 70, tinha muito boas escolas. Eu estudei no Ceará, era um constrangimento, porque o meu vestibular, os 3 primeiros lugares foram piauienses. Nós, piauienses, chegávamos para o vestibular no Ceará, em Recife, era um constrangimento, porque os caras odiavam os caras do Piauí. Chegavam lá e passavam no vestibular. É como japonês em São Paulo hoje, na USP. Sim. Eu me lembro que quando eu montei o Mediplan lá em São Luís, os colegas fizeram uma festa lá e tal, e tinha um colega que olhava para mim com a cara feia. Eu falei, por que você está olhando para mim assim, rapaz? Que é isso? Eu não suporto Teresina. Não suporto os médicos de Teresina. Eu falei, por quê? Porque os clientes aqui, eles vão para lá. Eles só gostam de ir para lá. Eu já tive cliente que chegou para mim, doutor, meu caso é muito grave, eu já fui até a Teresina e não me curei. Nós fomos perdendo espaço porque medicina é uma atividade profundamente demandante de recurso financeiro. Você entra no Sírio, você entra no Einstein, aquilo ali é uma pujança porque a receita é gigantesca, o aporte financeiro é gigantesco. Então, não existe medicina de alta qualidade em estado pobre. Então, o que acontece? O Piauí foi ficando cada vez mais empobrecido. Então, as instituições públicas hospitalares foram perdendo espaço de financiamento. Aqui fica para sustentar
uma atividade médica cada dia mais cara, medicina cada dia mais cara, uma diária de UTI é entre 6 a 8 mil reais por dia, o custo. Quem vai sustentar isso? Então, nós estamos vivendo um momento crítico na assistência médica. Quem financia? Tudo na vida é quem financia. Então, quem vai financiar? Pois é, mas aí eu tenho uma pergunta, uma curiosidade. Desculpa a interrupção, mas eu quis completar. Não, claro, mas aí tem uma curiosidade, Siqueira, porque assim, você, por exemplo, na área de educação, fazendo um paralelo, você tem grande sucesso de estudantes piauienses, por exemplo, fazendo o Enem. Mas esses alunos, normalmente, esses meninos, a maioria, quase totalidade, não diria totalidade, mas uma grande maioria, vêm de colégios excepcionalmente bons. E eu pergunto, na área de saúde, a saúde pública aqui acompanha essa pujança da saúde privada ou não, na tua opinião? É uma carência de pessoas qualificadas, de um modo geral, inclusive no setor privado. Não estou falando de médicos ou até de nível superior, mas quando você parte para você escolher um gerente, técnicos de enfermagem, enfermeiros mesmo, às vezes, outros profissionais que vão dar suporte à área da saúde, você não encontra ou tem uma dificuldade para encontrar pessoas qualificadas, porque um serviço de qualidade ele não se faz só com médico, nem só com enfermeiro. Ele tem toda uma cadeia que ele precisa que esteja qualificada. E aí é onde eu acho que se mostra a nossa carência educacional. Esse gap que você falou. A gente tem muitas escolas privadas boas, mas a escola pública que forma boa parte dessas pessoas dessas áreas, né, desses setores, elas não acompanham. E o que a gente vê na prática é que nós temos que formá-las de novo, certo? A minha opinião em relação à área médica é que, sim, nós temos bons médicos aqui na cidade, muito bem formados em grandes centros. Nós temos bons serviços de saúde privados. O que não se tem aqui o financiamento. Vou dar um exemplo que está em voga agora, é a cirurgia robótica. Por que a cirurgia robótica ainda não chegou aqui em Teresina? Simplesmente por falta de financiamento, porque não tem outra razão por não ter. Nós temos médicos que fazem, qualificados, que saem daqui e vão fazer em São Paulo. Pega os pacientes dele daqui e vão operar em São Paulo a cirurgia robótica lá, porque tem. E aqui a gente ainda não conseguiu um sistema de financiamento que possibilite a gente fazer. O Ceará já tem, o Maranhão já tem, São Luís já tem. Em Teresina não chegou ainda. Quando a gente fala do público, eu vejo principalmente problemas muito graves de gestão pública, de gestão mesmo. Eu acho que falta ainda um pouco mais de qualificação dos gestores públicos de saúde aqui. Eu vejo dificuldades de orçamento, porque não basta você querer, aqui é todo o que a gente acompanha no nosso dia a dia lá no HU, é assim, por mais que você queira fazer, aquilo vai ter que entrar num orçamento pré-definido, vai para um pregão, tem toda uma sequência de burocracia absurda para chegar. Um pregão demora 8 meses para acontecer. Então, assim, quem que vai fazer o gerenciamento de um serviço desse? É muito difícil. O público é muito difícil fazer. Eu vejo dentro do HU hoje, é um hospital de qualidade, é um hospital que tem excelentes médicos, o corpo clínico é excelente. Para mim, ele é o melhor corpo clínico que existe na cidade, se você considerar até o serviço privado. Se você botar todas as especialidades juntas dentro do HU, porque lá é por concurso, pessoas qualificadas. Você tem uma estrutura, comparado às outras estruturas públicas do Estado, é uma estrutura melhor. E, por último, agora tem conseguido verbas parlamentares também que tem contribuído. Aquela pesquisa que mostrou, Siqueira, era referente ao HU, mas tem uma outra do Sebrae que mostra que são 50% dos pacientes que eram atendidos naquela época, dessa pesquisa do Sebrae, que foi em 2015, vinham de outros estados. No HU, porque de urgência, sim, porque de urgência é o cara que está aqui. HUT. Eu não sei os nomes. O HUT é o hospital de urgência de Teresina. Então, é da prefeitura. A pessoa tem que estar próximo para ser atendida na urgência, não morrer antes de chegar. Então, assim, essa estatística não retrata bem.
essa demanda, né? Mas essa pesquisa do Sebrae fez uma maior e constata isso, né? É injusto, né? Nós temos Teresina, 1/4 da população do estado, 25%, e tem 80% da estrutura de saúde, né? Tá, claro, atende para fora, mas isso não é má gestão pública, não? Não é má gestão. Não. Olha, pega bem. O Piauí tem 52% da população do Piauí ganha menos que 2 salários mínimos, certo? Então, você já pega a metade da população que não tem condição nem de subsistência alimentar. Material. Então, essa população já não vai financiar serviço de saúde. Então, nós vivemos hoje do Maranhão, que tem uma renda per capita o dobro da nossa. Porque lá eles têm muita economia subterrânea. O Maranhão não tem economia não declarada, subsistência lá é muito forte, né? Então, nós somos uma cidade maranhense. Agora, o que inquieta é que gente com o seu nível de formação, Dilton, vai, quando volta, não tem como ser absorvido do mercado e vai embora. Não é à toa que seu filho está no Vale do Silício, não é à toa que minha filha, que fez USP, fez GV, mora 10 anos em Barcelona, eles quiseram morar aqui. Mas, meu pai, o que eu vou fazer aqui nessa cidade? Né? Então, eu tenho um amigo, Pedro, médico, os dois estão no ITA e nunca voltaram para o Piauí. E quem volta não consegue ser absorvido. Um equipamento da 20 para fazer cirurgia robótica são 2 milhões de dólares. Quem é no Piauí que pode comprar um equipamento por 10 milhões de reais? O kit para fazer uma cirurgia custa 15 mil reais. Quem é que vai pagar essa cirurgia? Um plano de saúde que tem um per capita que é 1/3 do de São Paulo na mesma faixa etária? Não tem como. Então, nós estamos condenados à pobreza. Quem supre os custos, né? Então, assim, uma parte é o SUS, lógico, né? Essa saúde pública. Mas... Que esse faz muito bem essa parte básica, vacinação. Isso aí o Brasil tem uma cobertura vacinal. Primária. A cobertura vacinal no Brasil, mundo, né? graças ao SUS, é uma das melhores do mundo. Agora, a assistencial, a medicina de alta complexidade, o SUS também consegue, né? Nós temos na cardiologia uma cobertura boa. Agora, você pega a média complexidade, essa grande quantidade de clientes, a questão, por exemplo, da assistência neonatal, que é complexa, né? Como é que você vai dar assistência neonatal à mãe, perinatal à mãe, desde o dia que ela engravida até o dia que ela pare esse neném? É complexo, é oneroso, é dependente de uma infraestrutura muito bem azeitada. Como o professor falou aqui, você tem médicos de alto nível, mas a camada média você não tem. Vá procurar a forma técnica de enfermagem. Não tem. Nossos técnicos de enfermagem são, me desculpem, me perdoem, eu acho que são as grandes vítimas, os salários são péssimos, mas o nível é muito baixo, até porque tem que se submeter a uma carga horária dentro do serviço público extenuante por um salário ridículo. Por que isso? Porque nós somos pobres, nós não podemos pagar bem um técnico de enfermagem. Desse financiamento, a parte totalmente, vamos dizer assim, fora SUS e fora planos de saúde, quase não sobra, né? Não o cara sobra. que chega e banca o pagamento não sobra. Não né? sobra, não tem. Porque no Rio existe muito isso, em São Paulo, nos grandes centros. Mas aqui não tem. A nossa cobertura de plano de saúde hoje no Piauí está 10,5% da população tem plano de saúde, 10,5% a 11%. Até subiu, né? Subiu por causa do desespero agora. As pessoas sentem que tem que ter uma fonte de assistência, porque a Covid está aí ameaçando, né? O outro problema grande que nós temos aqui na medicina é uma estrutura chamada planta, né? É um órgão público que arrecada do funcionário público e não devolve, né? E não devolve. Então, os médicos sofrem muito, os hospitais sofrem muito. Os hospitais de Teresina, eles estão pré-falimentares. Tributação, ele paga 3%, às vezes 4% do bruto de tudo que arrecada e não pode atrasar. E, como ele disse, o planta, as tabelas são as piores do Brasil. Então, não tem como, não há capacidade de negociação, nem é caixa preta, define o que paga, o que não paga, e com isso o empobrecimento da assistência médica se torna terrível. Bem, essa questão da saúde, nós estamos todos vendo, tem uma complexidade muito grande. A gente tenta fazer análises simplificadas e não bate, né? Não fecha. Covid escancarou isso, porque a mortalidade por Covid em Teresina, nos hospitais privados, variou de 25% a 30%. De cada 10 pessoas que entravam no hospital privado com Covid grave, 3 faleciam. O índice do Sírio, por exemplo, é de 1,5%. Então, meu caro, muita gente morreu por incapacidade da assistência. E a Covid é uma doença, só complementando um pouco do que você quer, ela é uma doença que, quando ela fica grave,
ela necessita de tudo que você tem de mais complexo dentro da medicina. Desde UTI, terapia intensiva, modo de ventilação, fisioterapeuta qualificado, diálise, nefrologista, cardiologista, todas as áreas. Quando você precisa mesmo de uma medicina de qualidade, aí a estrutura faz a diferença. É um teste de estresse enorme. E só lembrando um pouco do planta que você falou, do sistema de saúde, durante a Covid também eles pôs uma outra coisa. Foi tão abrangente isso que muita gente que tinha plano de saúde, especialmente, não vou dizer plano, porque o planta ele não é um plano de saúde, né? Ele é um instituto de assistência, mas foi tratado no sistema público. Sim. Porque nem vaga tinha e até outras caixas de assistência, como CACIS, GEAP, enfim, foram tratados no sistema público. Então, foi um momento que realmente estressou ao máximo o sistema de saúde do Estado. Entendeu? Tá. E, aliás, tem que elogiar a equipe do HUT, porque no auge dessa doença, pessoas que eu era próximo, eu tive que levar para o HUT, porque eu não tinha vaga em nenhum lugar, e fiquei impressionado com a qualidade da equipe médica dentro do HUT, pessoas que foram salvas lá dentro, que talvez não tivessem sido na estrutura privada. Incrível. Muito justo esse registro. Pessoas apaixonadas, cara. Eu nunca vi aquilo. É o que eu comento e comentei também, Zequias. Em relação à qualificação médica, você pode ir para qualquer hospital público aqui de Teresina, qualquer um. A equipe médica, ela é altamente qualificada. Altamente. Qualquer um que você for, você tem. Agora, o que vai faltar é quando você precisar de um recurso além daquilo que é o beabá, digamos assim. E gestão, né? Porque para dar um exemplo, nessas pessoas que eu vou lá, eu tive que ir na rua comprar heparina porque estava faltando. Então tem essa contradição, né? A qualidade humana excelente e a falta do recurso técnico. Às vezes falta a luva, né? Aí é o grande drama do Brasil, que é a gestão pública. Pessoal, vamos fazer um breve intervalo e retornamos em seguida, continuar essa discussão